Boa noite, a paz do Senhor, queridas. Hoje, mais uma vez, estamos aqui juntas online. Graças a Deus pela tecnologia. Mas em breve, em nome de Jesus, nós estaremos juntas, corpo a corpo, abraçando, adorando o nosso Deus, tendo comunhão umas com as outras, como nós sempre tivemos. Estaremos juntas na igreja. Eu tenho certeza que o Senhor nos proverá isso. Mas hoje nós ainda estamos online, mas temos o privilégio de poder compartilhar a palavra maravilhosa que o Senhor deixou para nós. Eu disse que o tema hoje nosso seria lutas, vitórias no meio das lutas. Vitórias no meio das lutas. Vamos orar para que o Espírito Santo de Deus fale ao nosso coração. Diga aí para Deus que você precisa ouvi-lo. Nós precisamos ouvi-lo, nós precisamos que Ele ministre ao nosso coração. Vamos orar? Senhor, nós te bendizemos pelo privilégio que nós temos de mesmo online estar juntas compartilhando a Tua palavra. Espírito Santo de Deus, nós precisamos que o Senhor nos ensine, precisamos que o Senhor ministre essas verdades ao nosso coração. Sela essa palavra em nós, que ela encontre terreno fértil, que ela gere em nós uma nova atitude diante do Senhor. Ó Deus, fala conosco, abençoa-nos, nós precisamos te ouvir. Fala conosco nesta noite, nós oramos em nome de Jesus. Então, como eu disse, o nosso tema é vitórias no meio das lutas. Eu penso que ninguém conheceu, enfrentou tantas lutas quanto Davi, mas também ninguém recebeu e desfrutou de tantas vitórias como Davi. E é sobre isso que este Salmo 18 fala. É um salmo lindo, é um salmo com profundos ensinamentos para nós, porque é um salmo da experiência de Davi com o Senhor. Esse Salmo 18, na verdade, ele é um cântico de ações de graças que Davi compôs ao Senhor quando ele o livrou de todos os seus inimigos e das perseguições de Saul. Este é um salmo de triunfo, é um salmo de vitórias, é um salmo de ações de graça, é uma declaração do amor de Deus e da dependência de Davi para com o Senhor. Davi está aí recapitulando suas experiências com Deus, os livramentos, as repreensões, as intervenções de Deus em seu favor, o socorro imediato de Deus para ele. Desde jovem, Davi, ali no campo, pastoreando as ovelhas de seu pai, ele experimentava a presença de Deus, conhecia as diversas formas da manifestação de Deus com ele. E por estar ali em contato com a natureza, Davi associa todas as manifestações da natureza com o poder, a grandeza de Deus. Então ele começa a descrever a força da natureza e ele fala que a terra, quando ele clamou, a terra tremeu, os montes estremeceram e se abalaram, abaixou o fogo do céu, vulcões, trovões, relâmpagos, as nuvens se desfizeram em granizos, era algo assim tão majestoso, tão poderoso. Ele associava isso com o poder de Deus e ele fala que quando ele clamou, aconteceram todas essas coisas porque o Senhor se indignou. Sabe, o Senhor fica indignado quando nós sofremos afrontas, quando o inimigo se levanta contra nós, o Senhor se levanta como Todo-Poderoso, ele toma a nossa causa e ele age. Davi experimentou isso, experimentou livramentos do Senhor contra o urso, contra o leão, contra as constantes afrontas do gigante Golias. Davi enfrentou e conquistou cidades fortificadas, venceu inúmeros reis,
passou a vida fugindo de Saul e todas as suas perseguições. Quando ele é confrontado pelo seu pecado, Davi se arrepende. E Davi clama misericórdia do Senhor. Ele clama a Deus que desse a ele um coração puro. Ele sabia que o coração dele não era puro. Ele pede que renove dentro dele um espírito inabalável. Ele clama ao Senhor que ele não retire dele o teu Santo Espírito. Não retires de mim o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da salvação. O pecado tinha entristecido profundamente a Davi. Ele pede que o Senhor o sustente com um espírito voluntário, um espírito obediente. Olha, essas eram as coisas que tinham grande valor para Davi. Era o que tinha de maior importância para Davi, e ele tinha muito medo de perder isso, de perder a alegria da salvação, de perder o Espírito Santo. Olha, o título de rei, a riqueza de Davi, o grande exército que ele tinha, as inúmeras conquistas de Davi não tinham tanta importância quanto o relacionamento dele com o Senhor. E Davi clama por isso, clama a Deus para que ele não perdesse nenhum desses valores. Davi lutava com inimigos internos, ele sabia quem ele era, e com inimigos externos havia sempre perseguição contra o reino dele, contra ele. Ele sabia quem ele era, quais eram as suas fraquezas, as suas limitações. Ele conhecia muito bem a sua total dependência de Deus. Ele começa o salmo dizendo quem era o Senhor para ele, revelando grande comunhão, grande relacionamento, profunda intimidade com Deus. O segredo das suas grandes vitórias eram a comunhão e a aliança que Davi tinha com Deus. Davi tinha comunhão, tinha dependência, tinha aliança. Olha, Deus cumpre as suas promessas quando nós cumprimos a nossa parte. Davi tinha coragem de dizer que ele retribui conforme a minha justiça. E que o Senhor recompensava conforme a pureza das mãos dele, que os juízos do Senhor estavam sempre presentes diante dele, e ele pecou. Ele era homem sujeito às mesmas paixões que nós, mas Davi sabia do relacionamento e da dependência que ele tinha com Deus, a aliança. E por causa disso, Deus lhe dava tantas vitórias. As promessas de Deus são sempre condicionais. Davi cumpria um lado, o Senhor cumpria o seu lado. Davi diz então nesse salmo, eu amo o Senhor. Ele começa dizendo, eu amo o Senhor. Ele é a minha força, a minha rocha, a minha cidadela. O Senhor é o meu libertador, é o meu Deus, o meu rochedo, o meu refúgio. O Senhor é o meu escudo, é a minha salvação, é o meu baluarte. Meu. Pronome possessivo, Deus era tudo para ele. Tudo para ele. Satanás, o nosso inimigo maior, ele não se preocupa com a minha religiosidade. Ele se preocupa e treme com o meu relacionamento com Deus. Davi tinha relacionamento com Deus. Davi, apesar de ser um exímio guerreiro, tarimbado, treinado, ele atribuía a Deus todas as suas conquistas e vitórias. Ele dizia, eu invoco o Senhor e serei salvo dos meus inimigos. Laços de morte me cercaram, torrentes de impiedade me impuseram terror. Já pensou? Terror? Na minha angústia eu clamei ao Senhor, gritei por socorro. E ele me ouviu. Davi sabia, quando eu grito por socorro, o meu Deus vem ao meu encontro e me livra. Do alto, ele estendeu a mão e me tirou das muitas águas, me levou para um lugar espaçoso e me colocou sobre a rocha, sobre a firmeza do Senhor, porque ele se agradou de mim.
Davi sabia quando o Senhor se agradava dele. Ele fazia de tudo para ser agradável ao Senhor, para trazer alegria ao coração do pai. E Davi então fala que Deus o tirou das muitas águas. Ele passava por sufoco, por aflição, por momentos de muito estresse, de muito terror. Mas ele sabia que quando ele clamava, Deus o tirava do acocho, Deus o tirava do sufoco. E ele dizia, porque contigo eu desbarato o exército. O Senhor é quem adestra as minhas mãos para o combate, é o Senhor quem me treina, é o Senhor quem me ensina a guerrear, é o Senhor quem me dá as estratégias. Querida, Deus nos ensina a guerrear. Nós passamos por lutas e aflições, mas no meio das lutas, o Senhor nos ensina e nos aponta o caminho da vitória. E Davi sabia disso. A despeito de todas as lutas que ele enfrentou, Davi não perdeu a comunhão com Deus, ele não perdeu a sua fé, ele não perdeu a sua confiança, ele não perdeu o seu amor a Deus, ele não perdeu a sua intimidade, ele adorava. Quantos salmos Davi escreveu, falando de suas lutas, falando de suas conquistas, falando das vitórias que Deus deu para ele. Quanto maior era a luta, maior era a confiança que Davi tinha para com Deus. Lutas são as oportunidades para a gente ver o Senhor agir. E Davi via Deus agir. Davi via como que de forma assombrosamente maravilhosa, com forma majestosa, Deus lhe concedia vitórias. Davi orava, ó Senhor, derrama luz nas minhas trevas. Davi não estava em trevas. Davi pede ao Senhor, derrame luz nas minhas trevas, para que eu veja aquilo que o Senhor está fazendo, para que eu perceba a sua direção, para que eu compreenda, para que eu tenha discernimento. Derrama luz nas minhas trevas. E Davi pôde ver a maneira que Deus fazia com os inimigos dele, como Deus os fazia bater em retirada, em fuga, como eles gritavam por socorro. Olha que incrível, o inimigo gritava por socorro, mas ninguém os acudia, não havia quem os respondesse. Esse é para o inimigo, é para o ímpio. Mas com Davi, com o servo do Senhor, para com o ungido de Deus, Deus age de forma diferente. Ele abençoa e ele dá a vitória. Oh, glória a Deus por isso. O nosso Deus se alegra em nos abençoar. O nosso Deus quer ouvir de nós. Ajuda-me, Pai. Interfere nisso, Senhor. Toma o controle daquilo. Deus me ensina a guerrear. Senhor, me aponta o caminho. Me ajuda nessa escolha. Deus quer ouvir de nós isso. Ele quer ver que nosso coração depende dele, que o nosso coração confia nele, que o nosso coração se deleita nele. Deus quer ouvir. Deus quer ter relacionamento conosco. Deus quer falar conosco como ele falava com Davi. Deus quer mostrar manifestação majestosa, triunfante, gloriosa. Ele quer mostrar para nós, queridas. Deus quer se revelar a nós. Deus quer intimidade conosco. Ele nos criou, somos seus filhos, somos rebanho do seu pastoreio. Ontem eu falei sobre o Salmo 23, ele quer nos pastorear, ele quer nos dar descanso, ele quer nos dar vitória, ele quer ungir a nossa cabeça com óleo, ele quer preparar mesa abundante diante de nós. O Senhor quer cuidar de nós. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Deus. Davi experimentava isso. Quantos salmos Davi descreve a maneira que o Senhor o tratava? O tratava, sabe por quê? Porque Davi dependia, porque Davi buscava, porque Davi adorava todo o
tempo Davi adorava, ele sempre tinha palavras de louvores. Às vezes nós somos muito afoitos de chegar diante de Deus e falar, eu preciso disso, eu preciso daquilo, socorre-me nisso, Senhor, envia livramento ali, Pai, faz aquilo, faz aquilo. E somos tão curtos na adoração, tão pequenos na adoração. Nós precisamos aprender com Davi. Como o rei Davi, eu quero te adorar. Tem aquele corinho maravilhoso, como o rei Davi, que o Senhor, que o Espírito Santo produza dentro do nosso coração a verdadeira adoração a Ele, porque Ele é digno, porque fica-lhe bem um cântico novo, porque nós somos feitos para o louvor da sua glória. Davi cumpriu esse propósito. Davi era um homem segundo o coração de Deus, com fraquezas, sim, com debilidades, muitas, errou inúmeras vezes, mas Davi tinha um coração quebrantado, Davi tinha um coração sincero, Davi dizia quando ele podia, quando ele não podia, Davi sabia confessar as suas faltas e chegar diante do Senhor e falar, não tire de mim o teu espírito, sem o teu espírito eu não vivo, me restitui a alegria da salvação, Senhor, me ajuda, eu quero estar nos teus átrios, a alegria minha é estar na tua presença. Nós precisamos aprender com o rei Davi. Davi enfrentou lutas, muitas lutas, terríveis lutas. Ele disse que correntes de impiedade impuseram terror no coração dele, mas ele dizia, quando eu clamo, o Senhor me ouve e me livra. Deus se levanta do seu trono, estende o seu cetro e me livra e me dá grandes vitórias. Depois dele relatar todos esses feitos, depois dele falar de todas essas atitudes que ele tinha com o Senhor, Davi, então, ele volta a louvar. Davi não conseguia ficar sem louvar o Senhor. Ele começa o salmo louvando e ele termina este salmo louvando e ele disse, vive o Senhor, bendita é a minha rocha, bendito é aquele em quem eu me apoio e sinto seguro e sinto firme e não preciso temer porque a minha rocha é inabalável. Bendito é a minha rocha. É Ele quem dá grandes vitórias ao rei e usa de benignidade com o seu ungido. Todas as vitórias Davi creditou ao Senhor, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Bendito é o nome do Senhor. É Ele quem nos dá vitórias. É Ele quem nos adestra, é Ele que nos ensina a guerrear, é Ele que põe o nosso inimigo em fuga, é Ele que nos dá honra, que nos levanta e que nos abençoa. Olha como Davi, aprenda a depender do Senhor, reconheça-o em todos os seus caminhos, ele vai endireitar a sua vereda, ele vai conceder o desejo do seu coração, mas reconhece, confia, descansa, espera nele, mas sobre tudo isso, adore o Senhor. Levante para ele sempre um cântico de louvor, um hino de gratidão a Deus em todo o tempo. O Senhor dos Exércitos é o seu nome. É Ele que no meio de todas as nossas lutas nos garante tremenda vitória. Guarde isso no seu coração. Você quer vitória? Relacione-se com o Senhor. Ame o Senhor, não pelo que Ele te dá, mas pelo que Ele é. Deus bom e maravilhoso. Davi dizia uma palavra atrás da outra, fluía de dentro dele. Quais são as palavras de adoração, de gratidão que você pode falar ao Senhor hoje? Ele é a sua força,
a sua alegria, a sua fonte. Ele é a nossa força, a nossa alegria, a nossa fonte. Ele é o prazer da minha vida. Ele é o meu baluarte. Baluarte é igual uma trincheira, é onde eu me escondo. Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu ajudador. É Ele quem sustenta a minha vida. O Senhor é a minha alegria. Não tem bem, não possuo bem maior do que o Senhor. Vá dizendo agora, irmã. Deixa que o Espírito Santo produza dentro de você uma adoração sincera, porque o nosso Deus é digno, o nosso Deus é merecedor do nosso louvor. Ele é o Todo-Poderoso, Ele é dono de toda ciência, Ele está conosco em todo o tempo, tudo que temos vem dele e nós somos dele e vivemos para o louvor da sua glória somente. Que Deus te abençoe, que você tenha vitórias em todo o tempo, que você não fique prostrado diante da luta, mas vindo à luta, levante-se e faça um cântico de adoração ao seu Deus. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Espero que o nosso próximo encontro nós estejamos juntinhas num abraço na presença do Senhor. Deus te abençoe, querida. Amo vocês.